Fala, concurseiros, tudo bem com vocês? Me chamo João Carlos Batista, esse canal é o Saúde Pública Descomplicada. Se você está se preparando para concurso público na área da saúde, residência médica, residência multiprofissional, você chegou no canto certo. Aqui a gente vê o SUS como ele cai na prova. Hoje a gente vai falar sobre a regionalização da saúde, utilizando a metodologia que a gente sempre aplica aqui no canal, que é a resolução de questões de concurso. É a forma mais fácil, mais simples de você consolidar o conhecimento relacionado aos temas do concurso e se preparar de fato com o conteúdo que cai na prova. Mas antes de começar, já deixa o like, apoia aqui o canal para mais conteúdo de qualidade, preparatório para concurso, ativa o sininho para ficar por dentro de todas as aulas que nós disponibilizamos aqui no canal e compartilhe com alguém que está se preparando também para concurso na área da saúde. Então a primeira questão aí da Fundação de Saúde Pública de São Sebastião, concurso para o cargo de enfermeiro aí, da enfermagem, do ano de 2019. O artigo 198 da Constituição estabelece que as ações de serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada. Isso significa que os serviços de saúde devem ser organizados. Letra A, apenas por categoria profissional. Letra B, em bases territoriais definidas segundo demanda e complexidade. Letra C, de forma idêntica em todos os municípios. Letra D, com predominância exclusiva dos hospitais terciários. E letra E, diretamente subordinados ao Ministério da Saúde. Dê um pause aí no vídeo, reflita sobre a questão. E aí, qual letra você acredita que é a resposta correta dessa questão? Deixa aí nos comentários. Então, vocês refletiram, e aí a gente vai falar um pouco sobre a regionalização, tá? Por mais que o município tenha recursos, seja um município rico, ele não consegue prover 100% das ações e serviços de saúde para os seus munícipes. Os serviços eles devem ser organizados com base na regionalização. Vou dar o exemplo aqui do estado de Pernambuco. No estado de Pernambuco, nós temos 12 regiões de saúde, ou seja, são 12 agrupamentos de municípios, onde são distribuídos os serviços de média e alta complexidade. Tá? Então, são elegidos dentro desses territórios, dessas regiões de saúde, os municípios que são sede dessas regiões, e aí nós podemos ter uma organização, uma subdivisão dentro da própria região de saúde, que são as micro-regiões de saúde, para serviços de menor complexidade que você precise ter dentro da região de saúde, e essas regiões elas também se organizam em macro-regiões de saúde, onde as sedes dessas macro-regiões vão concentrar serviços de alta complexidade. E hoje a gente não fala mais da regionalização apenas tratando de regiões de saúde, não é? A gente fala hoje no que a suficiência da assistência ela é garantida apenas no contexto da macro-região de saúde. Então, em resumo, a regionalização é um princípio organizativo do SUS que estabelece que as ações e serviços de saúde elas devem ser organizadas na base territorial de regiões de saúde, que são conjuntos de municípios, né, que têm uma afinidade social, cultural, política, tem uma infraestrutura dentro dessa região de saúde que permite o transporte sanitário, ok? Então é dessa forma que são definidas essas regiões de saúde. E nas regiões de saúde existe uma distribuição dos serviços respeitando uma hierarquização do ponto de vista da complexidade. Então, os municípios são responsáveis pela atenção primária. Os serviços de média e alta complexidade, eles são organizados, distribuídos nas regiões e nas macro-regiões de saúde para atender os municípios que compõem aquela região ou aquela macro-região de saúde. Então, princípio da regionalização e da hierarquização são princípios organizativos do SUS que determinam que os serviços eles devem ser distribuídos com base regionalizada em regiões de saúde, garantindo suficiência de assistência para os munícipes, para os usuários do SUS daquela região ou daquela macro-região de saúde. A hierarquização diz respeito à densidade tecnológica, à distribuição e organização da densidade tecnológica dos serviços, tá? Então, os serviços de menor complexidade, que no caso é a atenção primária, é de responsabilidade dos municípios. Os serviços de média e alta complexidade são distribuídos nas regiões e nas macro-regiões de saúde para atender aqueles municípios que compõem aquelas regiões e macro-regiões, ok? Então, a resposta é a letra B. O artigo 98 da Constituição estabelece que as ações de serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada. Então, a resposta da questão é o que diz aí na letra B, em bases territoriais definidas, que são as regiões e as macro-regiões de saúde, segundo demanda e complexidade, e aí a distribuição dos serviços nas regiões e macro-regiões,
Segundo, complexidade, densidade tecnológica. Serviço, atenção primária, média e alta complexidade, ok? Então, só para reforçar alguns conceitos aí da questão 1, regionalização, ela diz respeito à base dos territórios, das regiões de saúde, onde os serviços se localizam geograficamente. E a hierarquização, ela diz respeito aos níveis de complexidade dos serviços, desde a atenção básica, passando pela média, até a alta complexidade. Esses dois princípios organizacionais garantem que o SUS funcione de forma integrada e eficiente em todo o território nacional. Ok? Atenção às pegadinhas. Aí na questão ele fala sobre a atenção terciária, sobre o componente hospitalar. Nem todas as regiões de saúde precisam ter todos os níveis de atenção. Por exemplo, nem toda região precisa ter um hospital terciário. Isso vai depender, né, do contexto daquelas regiões de saúde, embora é muito comum que nos estados todas as regiões tenham um componente de alta complexidade, ok? E um reforço aí final relacionado a esta questão, fundamentação legal. O artigo 98 da Constituição Federal e a Lei 8.080, eles trazem os princípios da regionalização e da hierarquização, tá? Que são bases da estruturação operacional do Sistema Único de Saúde no Brasil, ok? A questão 2 traz assim no enunciado. Quando os serviços de saúde em um território são articulados entre si e organizados em níveis crescentes de complexidade, estamos diante de quais princípios? Foi o que nós tratamos na questão anterior. Veja como é recorrente este assunto, né? Então, a resposta aí é a letra A, regionalização e hierarquização, tá? Regionalização trata da distribuição dos serviços nos territórios, nas regiões de saúde. Hierarquização é um princípio que diz respeito aos níveis de complexidade. Então, os serviços eles vão estar distribuídos nas regiões e macro-regiões de saúde, respeitando o princípio da hierarquização. Ou seja, os serviços de maior complexidade, eles são distribuídos nas regiões, nas sedes, nos municípios sede de região e macro-região de saúde, e a atenção primária, que é um serviço de menor complexidade do ponto de vista da densidade tecnológica, é de responsabilidade dos municípios. Então, princípio da hierarquização, princípio da regionalização. Então, só para reforçar, a regionalização define onde os serviços estarão localizados, organização territorial baseada em características geográficas, populacionais e de infraestrutura, que são as regiões de saúde, os conjuntos de municípios que formam regiões e macro-regiões de saúde. A hierarquização define como os serviços vão se organizar, respeitando os níveis de complexidade da atenção básica, média e alta complexidade. E qual a importância, pessoal, do princípio da regionalização e do princípio da hierarquização? Esses princípios, eles buscam garantir outros princípios que são extremamente relevantes, o da universalidade do acesso e o da integralidade do cuidado. Por quê? Os municípios eles não têm capacidade financeira de prover 100% das ações e serviços de saúde que o usuário do SUS precisa. Então, quando a gente organiza esses serviços em regiões, em macro-regiões de saúde, a gente garante suficiência de assistência e garante que, distribuindo dessa forma, todos os usuários do SUS que fazem parte daquela região ou daquela macro-região podem ter acesso àquele serviço, respeitando os princípios da universalidade do acesso e da integralidade do cuidado. Questão 3 aí, uma questão de verdadeiro ou falso, tá? Julgue as afirmativas como verdadeiras ou falsas. Primeira afirmativa, ações e serviços devem ser organizados de forma regionalizada e hierarquizada. Já batemos muito nessa tecla na aula de hoje, então essa primeira alternativa é verdadeira. Segunda alternativa, a organização distrital do SUS é típica do nível estadual. Será que é? Vamos lá, vamos seguir. Alternativa 3, comissões intergestoras são fóruns de pactuação interfederativa. Então, pessoal, a gente já viu que a primeira afirmativa ela é verdadeira, ok? Então, deem uma pausa aí no vídeo, analisem essa questão e deixem nos comentários qual a alternativa correta. Então, agora que vocês já fizeram a análise de vocês, já tentaram responder a questão, vamos lá. Essa segunda alternativa aí, pessoal, está errada, tá? A organização distrital ela é típica de municípios. Então, muitos municípios de grande porte, eles têm uma organização interna em distritos sanitários. É o caso, por exemplo, aqui do município de Recife. Então, a organização em distritos sanitários, que a gente chama de organização distrital, é típica do nível municipal. Terceira alternativa, as comissões intergestores são fóruns de pactuação interfederativa. Está correta essa alternativa. Quais são essas comissões intergestores? São comissões que, como o próprio nome já diz, são comissões de gestores do SUS.
sendo eles secretários municipais de saúde, secretários estaduais de saúde e Ministério da Saúde. E como funciona essa organização? Nas regiões de saúde, o foro de tomada de decisão das regiões são as comissões intergestores regionais, chamadas de CIR. Então, os secretários municipais daquela região de saúde tomam suas decisões, realizam suas pactuações no âmbito dessa comissão intergestores regional. No âmbito dos estados, nós temos as CIBs, Comissão Intergestora Bipartite. Por que bipartite? Porque ela tem representatividade dos secretários municipais de saúde, através do COSEMES, o Conselho dos Secretários Municipais de Saúde. Cada estado tem o seu COSEMES e, além do COSEMES, a CIB é composta pela Secretaria Estadual de Saúde. Então, na CIB, nós temos gestores municipais representados pelo COSEMES e representação da Secretaria Estadual de Saúde. E nós temos a CIT, que é a Comissão Intergestores Tripartite, formado pelo CONASEMES, que é o Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde, o CONAS, que é o Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Saúde, e o Ministério da Saúde. São nessas comissões, são nesses fóruns que são pactuados as tomadas de decisão dos gestores do SUS, ok? CIR, CIB e CIT. Só reforçando, não é? A questão, a alternativa 1 é verdadeira, porque estamos tratando dos princípios da regionalização e da hierarquização do SUS. A afirmativa 2 é falsa, porque a organização distrital ela é de característica de municípios, não é? E não dos estados. E a afirmativa 3 é verdadeira, porque as comissões intergestores elas são os espaços de pactuação entre os entes federativos fundamentais para a governança do SUS. Destaque aí o que é governança do SUS. São os processos decisórios. Tá? Então, quando você ouvir falar em governança, a gente está falando de processo decisório que diz respeito, principalmente, né, quando a gente está falando de gestão, a governança institucional através das comissões intergestores. Então, reforço teórico, todo esse arranjo institucional está previsto no Decreto 7508 de 2011, tá? Que regulamenta a Lei 8.080 e define sobre a organização do SUS, incluindo planejamento regional e governança interfederativa. Nós vamos ter em breve uma aula sobre o Decreto 7508, então se você não quer perder conteúdo como esse, já ativa o sininho. Então, resumo de conceitos chaves que nós tratamos na aula de hoje. Regionalização, que trata da organização territorial dos serviços de saúde em bases geográficas definidas, que são as regiões de saúde e as macro-regiões de saúde, considerando características da população e infraestrutura disponível. E hierarquização, estamos falando de estruturação dos serviços em níveis crescentes de complexidade, sendo eles a atenção básica, a média e a alta complexidade, que se organizam nos territórios através das regiões e macro-regiões de saúde. E falamos também rapidamente sobre processo de governança, né, que são as pactuações, processo de negociação entre os entes federativos através das comissões intergestores. Obrigado por chegar até o final. Já deixa o like para fortalecer nosso trabalho. Estamos trazendo conteúdo gratuito, preparatório, para você que está se preparando aí para concurso na área da saúde, para residência médica, para residência multiprofissional. Ativa o sininho para ter acesso a mais conteúdo gratuito que nós vamos subir aqui no canal e compartilha com alguém que também está se preparando para concurso público. Bons estudos e sucesso na sua aprovação.